uns 30 anos depois ou menos, que a democracia, sem essas palavras que eu vou usar agora, essas são minhas, que a democracia foi uma invenção, ela só aconteceu, ela foi uma descoberta, ela foi um metabolismo da rede social que havia numa cidade, ou em várias cidades, mas sobretudo em Atenas. Que não, a polis não era a cidade-estado. A polis era a coinonia política, a comunidade política. A polis não era Atenas, a polis era os atenienses. Olha que coisa. Na Condição Humana, em 58, ela vem com essa sacação. A polis não é Atenas, a polis são os atenienses. Isso muda completamente essa realidade abstrata que a gente chama de cidade, país e barará, todas essas realidades abstratas, que são comunidades imaginárias, elas existem para rejeitar as pessoas em conexão com as pessoas. Elas são soluções que não levam em conta as pessoas. Olha que coisa. Bom, estou tentando refazer para mostrar para vocês o seguinte. O desenvolvimento da ideia de democracia, sobretudo na base da sociedade, no cotidiano do cidadão, é coincidente com a descoberta das redes sociais. Isso caminhou sem as pessoas perceberem, mas os fundamentos são os mesmos, não é? Depois apareceu, evidentemente, uma outra figura que nos ajudou muito nisso, que foi Humberto Maturana, que continua vivo, e Castells também, que continua, felizmente, esses dois, mostrando, quer dizer, tentando, um deles, traçar o que seria essa transição. Isso ele não fez, né? Mas pelo menos levantar a hipótese do que seria uma sociedade em rede. Por que está florescendo uma sociedade cada vez mais em rede? Quando a gente fala assim, dá a impressão de que a sociedade não é rede. Não. Sempre que existe sociedade humana é rede. Sempre. Desde que pessoas estão se conectando com pessoas, estão estabelecendo redes. Não precisa a gente inventar a rede. A rede não é uma realidade. Quando a gente faz uma rede voluntariamente construída, o que a gente consegue fazer é uma interface para conversar com aquela rede que já existe, independentemente de nossos esforços conectivos, que eu chamo de rede-mãe, que é a Matrix. Não a Matrix Mainframe, a Matrix Network, a Matrix rede. Né? E, em geral, a gente não conversa bem com a rede-mãe porque a gente faz organizações hierárquicas. Todas as organizações que vocês que estão sentados aqui participam são hierárquicas, ou não são? São. A não ser, de muitas que eu participo, são. Eu trabalho para a empresa. Qual é essa diferença? Isso é que nós vamos discutir um pouco aqui hoje. Bom, a rede social é capital social. Para começar, vamos voltar lá no Paul Byron. Paul Byron, essa é uma coisa fantástica. O Paul Byron, ele trabalhava em Santa Mônica, na Califórnia, na Rand Corporation. A Rand Corporation é um troço meio assim esquisito, trabalha com um negócio de segurança nacional. Em 1960 eles estavam preocupados com a terceira guerra mundial, que é a crise dos mísseis, lembram né? Vocês são muito novos, não vão lembrar, mas já ouviram falar. Era uma conjuntura muito complicada, em que estava na ordem do dia a questão: vai haver uma terceira guerra mundial, o bloco soviético vai se chocar, o segundo mundo com o primeiro, aquela história. E aí pediram um estudo, a Rand Corporation, e o Paul Byron começou a fazer esse estudo, assim, nosso sistema de comunicação, como é que ele pode sobreviver se houver uma catástrofe nuclear, se houver uma terceira guerra mundial? E aí o Paul Byron fez esse desenhozinho, que é a coisa mais preciosa que eu poderia apresentar hoje aqui para vocês. Esse desenhozinho, daqui saiu um negócio chamado ARPANET, e é um negócio que hoje nós chamamos de internet. 1964. Olha só, esses diagramas são dele. Tanto que ele descreveu aqui o Station Link, né? Bom, ele falou: só tem 3 maneiras de organizar uma coisa. Eles estavam querendo organizar para sobreviver, ter mais chance de sobreviver diante de uma catástrofe nuclear.
Só tem três maneiras de organizar. Ou você organiza de maneira centralizada, centralizada aqui, estrito senso mesmo. Tudo está ligado no centro. Ou você organiza de maneira descentralizada, que a gente comumente pensa que é sem centro, mas não é. Descentralizado quer dizer com muitos centros. É multicentralizada. Ou você organiza de uma maneira distribuída. Perceber essa distinção, por que o distribuído não é o descentralizado, é vital para entender rede. Senão a gente não entende. Se não perceber qual é a diferença entre distribuição e descentralização, não tem como entender a influência que a topologia tem na fenomenologia. No caso das redes, a fenomenologia, os fenômenos que acontecem, dependem diretamente da topologia. Olha que coisa. Isso é exatamente aquilo que Hannah Arendt falou sobre a liberdade, estudando os gregos. Ela dizia: a liberdade é um atributo da forma como os seres humanos se organizam, e nada mais. Ponto. Ou seja, independe do que eles pensam, independe do que está na cabeça de cada um, independe do proselitismo pela liberdade. E é exatamente a mesma coisa que nós estamos falando aqui. Olha só. Vocês notaram que nesses três desenhos, os nodos, as bolinhas, se fossem redes sociais, as bolinhas seriam representação de pessoas. E aqueles tracinhos, os links, os caminhos, seriam os caminhos por onde uma mensagem passa, ou seja, a conexão. Nesses três grafos aqui. Vocês notaram que nos três desenhos os nodos estão no mesmo lugar? Aqui, ó. Aqui está o Evandro. Olha o Evandro aqui, olha o Evandro aqui de novo. Aqui está o Gilberto, olha o Gilberto aqui, olha o Gilberto aqui. Vocês notaram isso? Se eu colocar numa transparência, colocar um em cima do outro, vai ficar coincidente. Mas são três coisas diferentes, não são? Quer dizer que eu posso construir três organizações com as mesmas pessoas diferentes? Quer dizer que eu posso ter três sociedades com as mesmas pessoas? Quer dizer que o que acontece não depende das pessoas ou dos nodos em si, sim da maneira como eles estão conectados aos outros? Entenderam como é que isso é poderoso? Olha só, isso aqui vocês conhecem bastante, né? Eu estou aqui e quero falar com o Gilberto que está aqui. Se eu estou numa estrutura centralizada, eu tenho que ir lá no chefão e voltar. Se eu estou numa estrutura descentralizada, eu vou no chefinho aqui, ó, depois passo lá pelo chefão, volto para o outro chefinho, opa, cheguei. É aquele memorando que vai para o segundo andar, desce para o quarto andar, o cara assinar no quinto andar. É a estrutura descentralizada. Assim são organizados os sindicatos, os partidos, as universidades, as empresas. Cheio de porta, muro, escada, chave e fechadura. Tudo que eu falei é a mesma coisa. São maneiras de obstruir fluxos. O que eu estou falando é uma coisa que acontece com vocês no dia a dia. Vocês vão numa repartição pública, chega lá, fica 2 horas lá sentado no chá de cadeira esperando. Por que vocês ficam esperando? Porque vocês querem chegar num lugar, mas vocês só têm um caminho, né? Então vocês têm que ficar lá. Os caras, quanto mais importante eles são, mais obstruções de fluxo eles colocam. Se o cara for importante, ele tem uma antessala com uma secretária. Ele fica mais importante, 2 antessalas, com 2 secretárias, mais 2 aqui. Se ele for mais importante, ainda tem a sala dos assessores que vão perguntar a você: o que o senhor quer mesmo falar com ele? Toda essa obstrução de fluxo é característica de estrutura descentralizada. Você só descentraliza, só hierarquiza, se você fizer 3 coisas. Fizer uma coisa: gerar escassez de caminhos. Hierarquias são quando há escassez de caminhos. Redes são distribuídas, são quando há abundância de caminhos. O que acontece aqui? Eu quero falar com o Gilberto. Eu vou direto. Aqui ele não desenhou todas as linhas, porque senão o desenho ficaria... Era ilegível, né? Era só linha, né? Mas vocês estão percebendo a diferença do padrão de organização? Isso aqui é um padrão.
padrão centralizado, padrão multicentralizado, que nós também chamamos de descentralizado, e padrão distribuído. O que nós chamamos de rede, propriamente dita, são estruturas distribuídas. Bom, aí nasceu a nova ciência das redes, uma coisa que começa nos anos, praticamente no final dos anos 90, com o estatuto que tem hoje, que é Social Network Analysis, que é a análise de redes sociais, ficou conhecida com esse nome, que é a mais antiga. Isso é uma das vertentes da nova ciência das redes. A outra, redes como estruturas que se desenvolvem. A outra, redes como sistemas dinâmicos complexos. Esses três campos de investigação, análise de redes sociais, redes como estruturas que se desenvolvem e redes como sistema dinâmico complexo, compõem o que a gente chama hoje de nova ciência das redes. Está crescendo velozmente, né? Esses caras aqui são 3 exemplos de pesquisadores que desbravaram caminhos e são reconhecidos como figuras importantes na nova ciência das redes. O Barabás, vocês devem ter lido o livro dele, o Linked, agora saiu a tradução em português. O Strogatz e o Watts. O Watts é um cara interessante, ele era um marinheiro australiano, depois virou um estudante lá em Cornell, aí foi para Colômbia, aí de Colômbia para Santa Fé, que é um centro de excelência, o Santa Fé Institute, no estudo da complexidade, e hoje está trabalhando, está chefiando um grupo de pesquisa no Yahoo, trabalha com redes sociais. Depois eu vou falar do Watts, ele é um cara importante para nós aqui. Em frente. Bom, alguns fenômenos acontecem, eu vou só mostrar, depois é que eu vou falar no segundo, o clustering. Esse é o típico de fenômeno que acontece em redes, depende da topologia, ou seja, quanto mais distribuído e conectada for a rede, mais essas coisas acontecem independentemente da nossa vontade. E são coisas que a sociologia não explica muito bem porque o ferramental é impotente. Os conceitos são impotentes para captar. Bom, vai em frente. Swarming, que é uma outra coisa sobre a qual nós vamos falar bastante. Olha que bacana esse swarming de insetos, né? A tradução é muito ruim, por isso que essas palavras estão em inglês. Como é que vocês traduziriam swarming? Enxameando? Fica ruim como nome de conceito, né? Fica num tempo de verbo meio esquisito aqui para nós, o enxameamento. Mas é isso mesmo, enxameamento. Olha o swarming civil. Não é só inseto que faz isso não aqui. Espanha em La Calle. Isso aqui foi 11 de março de 2004. O povo todo saiu lá. E mudou em 48 horas o destino das eleições espanholas. Pra você ver o que é isso. E ninguém convocou esse troço aqui não, viu, gente? Isso aqui foi um cara mandando torpedo para o outro mandando para o outro. Tudo P2P assim, de repente enxameou. Enxameou. Olha o swarming civil. E ficaram todo mundo procurando, né? O pessoal procurando, mas quem foi que coordenou? Foi o Zapatero. O Zapatero não sabe nem mandar torpedo, né? Tinha nada a ver com a história. Ele só ganhou a eleição do candidato Mariano Rajoy, lá do Aznar, porque ele era o segundo colocado. Em frente. Bom, e veio esse outro fenômeno, o Small World fenômeno, o mundo está ficando pequeno. Em frente. E, bom, essas são as 3 coisas mais visíveis que a nova ciência das redes começou a apontar, mas tem muito mais. Vou falar detidamente sobre cada uma logo em seguida. Bom, vai em frente. Essa redução do tamanho do mundo, não sei se vocês notaram que o mundo está ficando pequeno. Não em termos geográfico-populacionais, mas em termos sociais. Está ficando pequeno. Por quê? Porque com o aumento do número de conexões, está reduzindo os graus de separação entre as pessoas. A extensão característica de cada